Olá, esse é o Cartografia da Lembrança, Teobaldo Costa Jamundá. Nosso objetivo nesse podcast é apresentar em 3 programas o pensamento e algumas das obras do professor Teobaldo Costa Jamundá. Meu nome é João Leopoldo, esse podcast é um projeto viabilizado através de edital da Prefeitura Municipal de Indaial e Fundação Indaialense de Cultura por meio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Indaial. Esse texto que a gente escolheu para concluir a série em 3 capítulos sobre a obra e o pensamento do professor Teobaldo Costa Jamundá é, na verdade, o seu discurso para o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Morder a Lágrima e Liberar a Flor foi lido em 6 de dezembro de 2000, quando o professor recebeu a comenda Manuel Joaquim de Almeida Coelho. O mormaço da tarde e o silêncio rural agrediram-me. Os poucos olhos que me olharam não me deram boas-vindas. O prefeito municipal dera-me a posse no cargo de secretário-geral por determinação do Departamento das Municipalidades e disse-me com a contrariedade nos olhos, esticando o braço e a mão com a caneta e indicador: a sua sala é aquela. O secretário substituído por mim mordicava o toco de charuto apagado. Intrometeu-se com autoridade: melhor é que volte amanhã. O expediente começa às 8. O soldado Vanzuiti, que abelhudara o ato de minha posse, desceu a escada comigo. O grande retrato do presidente Getúlio Vargas, distribuído pelo DIP e pendurado sobre a cabeça do prefeito, testemunhou o meu início na casa da governança dos indaialenses. Foi o único que não trocou a face natural pela face de desaprovação. Esvaziando a mala e pondo os livros na mesa, apareceu-me na mente meu pai, torcendo as pontas do bigode. Não envergonhes os teus e nem decepciones os outros. No lusco-fusco a cegueira sobre o amanhã. Não sabíamos que aquela primeira tarde indaialense era o início de aproximadamente 20 anos de residência e domicílio. Aquele ato de posse, parecido com um beco sem saída, exibição, diria o exagerado, gesto indireto de racismo, foi a minha enxertia nas indaialensidades. Um dia atrás do outro, com noite entre os dois, sentença familiar, sentença paroquial, filosofia de Zé Povo, muita água passou por baixo da ponte. Diz a cronologia dos passos pela vida que apenas registramos a vida dos passos acertados. Meio século, mais 10 anos, e dias é a aritmética da cumieira levantada. Os esteios são 4 fatores: deixar Deus fora dos sucessos e dos fracassos, continuar dependente dos fantasmas do pé de manga rosa, sempre novo e infinito amor à terra pernambucana e a inesgotável gratidão ao exército brasileiro. Esses foram alguns fragmentos do início do discurso. Diferente do livro Indaial e do livro Catarinencismos, apresentados nos episódios anteriores, esse texto, Morder a Lágrima e Liberar a Flor, é redigido com certa carga emocional. Afinal de contas, trata-se de um discurso. Vida e trabalho do professor Teobaldo Costa Jamundá são atravessados incessantemente por seu interesse na interpretação da cultura dos catarinencismos, que o professor tanto insiste. Indaial, como cabeça de comarca e estação de trem, era centro convergente do médio vale do Itajaí. E na comarca o juiz de direito era o bacharel do Recife, Álvares Pedrosa, um juiz de direito prestigiado pelo interventor federal e o comandante do 32º Batalhão de Caçadores, sediado no quartel do Garcia, periferia de Blumenau. Daí porque apareci no cenário municipal como injetado arauto do getulismo. Porém, pessoalmente interessado na aplicação de 3 atitudes: a convicção que fraternizar era a meta, conviver com o indaialencismo era o norte, que morder a lágrima e liberar a flor teria de ser cerne comportamental. Nos jardins das residências, ou gavinhadas pelas cercas de estaquetas, as alamandras me disseram que sua cor amarelo estavam na bandeira nacional.
Aí enfiei-me nas literaturas das geopolíticas do teuto brasileiro assentado na paisagem, e me desarmei das superficialidades. Aquela gente indaialense estava no carrossel dos casuísmos, jamais porque quisesse, e sim porque fora conduzida paternalisticamente para girar na conformidade da música dominante. Bom, algumas considerações a serem feitas. O professor Jamundá escreve esse texto quase com um caráter de memórias. Ele relata sua chegada a Santa Catarina e sua trajetória a partir do final dos anos 30, a partir do final de 1930, quase a década de 40. Como o professor pontua em algumas entrevistas e também no texto desse discurso, a escola que ele pertenceu e se formou foi de cunho militar. Ele salienta que havia nessa instituição uma orientação ao ensino da geopolítica. O que se percebe é que ele carrega esse traço para a vida pública. Ele tem uma ação, mesmo da burocracia municipal, é que ele tem uma ação geopolítica. Por exemplo, quando ele percebe um estranhamento entre o brasileiro e o brasileiro de origem estrangeira, esse do Vale do Itajaí, especificamente, no episódio anterior, tem essa referência no livro Catarinensismos, quando ele fala da complexidade demográfica do estado de Santa Catarina, a dimensão da sua similitude com a complexidade brasileira, e ele pergunta quem seria o brasileiro típico. Ele solicita ao departamento do livro uma biblioteca. Essa biblioteca que ele ajuda a implantar em Indaial leva o nome do poeta simbolista negro catarinense Cruz e Souza. Então ele coloca esses elementos num patamar de convivência. Cavalguei a decisão de não misturar alho com bugalho. Optei pelo bom senso e entendi o indaialense como irmão político. Ele, com herança europeia, e eu, um migrante do Nordeste brasileiro. Estávamos no mesmo carrossel, sob o ponto de vista de movidos no carrossel que não escolhemos. E porque o indaialense era um dos tantos catarinenses, sugeri ao prefeito municipal, João Maria de Araújo, que desse a ele uma biblioteca municipal com o nome de Cruz e Souza. E foi com getulista colaborador que a Biblioteca Cruz e Souza foi instalada. Um teuto brasileiro, o gaúcho Augusto Maier, na direção do Instituto Nacional do Livro, possibilitou o aparecimento de bibliotecas e bibliotecas pelo Brasil inteiro. A Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza foi inaugurada com 3 estantes, tendo como patronos Afonso de Taunaí, Luiz Delfino e Virgílio Várzea. O jornal A Comarca era lido no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, informou que o município de Indaial, em Santa Catarina, tinha biblioteca pública chamada Cruz e Souza. Existe no trabalho do professor uma ação política e de uma política voltada para a cultura. Houve também no jornal A Comarca um trabalho rigoroso de incentivo ao ensino da língua portuguesa. Quando se constatou que havia na região de Blumenau 18 escolas particulares que alfabetizavam em alemão e apenas 4 escolas do estado que alfabetizavam em português, ele tem essa mesma postura, ele toma dessa mesma ação talvez esse traço geopolítico do colégio militar, do rigor, do trabalho na cultura, com essa orientação política, e na política sempre buscando ações para o fortalecimento da cultura, disso que ele tanto persegue e fala tanto nos textos das raízes catarinenses,
e se coloca como um intérprete de Santa Catarina, mas ele é também um intérprete da ação, né? Talvez seja até das razões do título do podcast, como Cartografia da Lembrança, que o professor ele coloca o tempo inteiro as origens dele como um agrônomo, uma pessoa que estudou as técnicas de agrimensura e fez trabalhos nesse departamento, e o seu interesse pela cultura, né? Então, são esses dois elementos que estão o tempo inteiro no mesmo cenário. Eles são concomitantes no trabalho do professor Teobaldo Costa Jamundá. Nesse episódio, você acompanhou trechos do livro Morder a Lágrima e Liberar a Flor, de Teobaldo Costa Jamundá. Ficou interessado pelo tema? Esse e outros documentos você encontra no Arquivo Histórico Municipal de Indaial, Teobaldo Costa Jamundá.